Se o navegador permitir. Opa. Vocês estão conseguindo ver minha tela certinho? Sim. Tá tudo certo, Cupa. Beleza, então, pessoal. Meu nome é Bruno. O tema da minha palestra de hoje é sobre o projeto TUME e eu vou passar para vocês um panorama de como que estão as atividades do projeto e quais são as perspectivas que a gente tem para o futuro. Bom, aqui um breve sumário do que eu vou estar falando, os grandes tópicos. O primeiro deles vai ser o projeto TUME. Vou estar fazendo um overview, falar sobre o que é o projeto, quais os objetivos. Isso para o pessoal que está acompanhando agora, que está entrando agora. Vou estar abordando também as metas anteriores que os antigos bolsistas tinham, site, cronograma, atualizações, quais foram os desafios que a gente encontrou para cumprir elas e quais foram as metas que a gente conseguiu atingir. E no último tópico, para finalizar a apresentação, eu vou estar abordando um pouco do TUME e mostrando um pouco dos dados que a gente já tem sobre ele. Bom, pessoal, o projeto TUME ele foi criado em 1996. Foi após uma visita do professor José Luiz Stapp e também de outros professores da Exalc no município de Ubirajara, onde lá eles visitaram várias propriedades, né? E com isso eles perceberam que havia uma demanda para diversos usos da madeira nessas propriedades. Então, o professor Stapp ele acabou idealizando esse projeto TUME. O que significa a sigla TUME? É o teste de uso múltiplo do eucalipto, que busca justamente isso, avaliar essas diferentes espécies e definir qual o melhor uso na idade correta para cada uma delas. Hoje, o projeto completa 25 anos. Está fazendo aniversário aí. E conta com mais de 90 materiais genéticos avaliados. Bom, quais são os objetivos do projeto? O TUME ele é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo, né, e do Departamento de Ciências Florestais. Ele visa essa difusão da eucaliptocultura em pequenas e médias propriedades, além de, como já foi citado, a avaliação de diferentes espécies do gênero. Só que o projeto, além da extensão, ele aborda tanto o ensino quanto a pesquisa. Por isso, é um projeto muito completo. E como que funciona a estrutura do TUME? O TUME, ele precisa de 3 participantes para funcionar. São eles a universidade, o produtor e os alunos. Cada um deles tem sua responsabilidade e também um benefício. No caso da universidade, ela é responsável por produzir as mudas e fazer recomendações silviculturais, recomendações técnicas ao produtor. Já o produtor, ele fica responsável por manejar o módulo e deixar a propriedade disponível para que sejam feitas visitas técnicas, que é o papel dos alunos. Realizar essas visitas técnicas, auxiliar o produtor em atividades como o manejo, como o desbaste, e também realizar a mensuração dos inventários, mensurar os módulos do TUME. Quais são os benefícios que a gente tem para cada um desses 3 agentes aí? A universidade, ela cumpre seu papel extensionista através dessa difusão do conhecimento, além de difundir também sementes melhoradas para diversos produtores. O produtor, por outro lado, ele consegue aproveitar melhor a sua propriedade, áreas que às vezes poderiam estar ociosas, vazias, e agora tem um módulo ali e que isso pode acarretar na diversificação da sua renda, além de receber o conhecimento técnico. E por parte dos alunos, que isso é uma das melhores partes para a gente, é a aplicação de tudo que a gente vê na teoria, só que agora na prática. A gente poder estar indo lá em campo, estar realizando mensuração, e não só isso, mas também outras etapas que vêm antes da implantação e também após, que eu vou falar mais à frente. Bom, o TUME, quando ele é implantado em módulos. Essa figura que vocês veem aí na direita, esse polígono maior, é um módulo do TUME. Cada módulo, ele possui aproximadamente 1 hectare, mas é uma medida que pode variar, essa medida de área. Essas subdivisões que a gente vê, elas são os tratamentos. Cada tratamento do TUME tem uma única espécie, e no total, no módulo,
são 9 espécies, só que esse também é um número que pode variar. A gente tem tumes com mais de 9 espécies, como, por exemplo, o caso do tume zero, que tem cerca de 25 espécies, e tumes com um número menor do que 9. Bom, pessoal, agora que eu fiz essa rápida contextualização do que é o projeto, eu vou estar falando de quais eram as metas anteriores, as grandes metas. Bom, uma delas é o site. O site do Projeto Tume, ele funciona como uma forma das pessoas poderem visualizar, né, uma vitrine do projeto. Só que, como a universidade fez uma atualização de todos os links dela, tudo que estava vinculado ao site já não estava funcionando mais. Além de que a gente tem várias ferramentas de apoio, como, por exemplo, a norma técnica, a planilha Xtume, o script RTume, que são ferramentas que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas que, no geral, elas ajudam a gente a realizar a consistência e o processamento desses inventários. Além de publicações que haviam sido feitas, revisões bibliográficas de espécies, tudo isso estava fora do ar. E essa era uma das metas, conseguir atualizar o site e ter tudo funcionando novamente. Uma outra meta era essa criação dos cronogramas, tanto de inventário quanto de desbaste, para a gente, assim, ter um controle maior dos nossos dados, pois dessa forma a gente ia conseguir saber quando que a gente teria que fazer os inventários nos anos corretos e quando seriam feitos os desbastes, além da gente ter um status de cada tume, se ele se encontra finalizado, se ele se encontra ativo, ou então se ainda é preciso checar se ele está disponível, além de informações como local e tudo mais. Bom, as atualizações, tanto do cadastro de produtores, quanto dos inventários pendentes e do banco de dados, era uma outra grande meta. Pois o cadastro de produtores, nós já tínhamos ciência dele, só que é uma atividade que precisa ser, o cadastro ele precisa ser atualizado anualmente. Porém, essa atividade ela não havia sido feita fazia algum tempo. E isso era uma meta grande, saber quantos tumes realmente a gente tem ativo e quantos deles estão finalizados. E quando eu digo finalizados, cada tume ele tem um período, que vai até os 20 anos. Após os 20 anos, ele sofre o corte raso, então a gente considera como finalizado o experimento. E ao longo desse tempo a gente vai coletando várias medições para a gente poder comparar e analisar esses dados no futuro. Sobre os inventários do site, haviam sido mensurados inventários como do Tume 161, 152, 133 e o Tume 0, que estavam para ser processados e analisados, para então passar por uma revisão e então subir os dados para o site. Os dados, propriamente dito, eles estavam hospedados no OneDrive, e foi algo que a gente acabou perdendo o acesso com o tempo. Logo, parte das informações que eu havia comentado, como, por exemplo, as ferramentas de apoio que estão no nosso site, elas estavam nesse OneDrive compartilhado. E a partir do momento que a gente perdeu acesso a isso, a gente também perdeu tudo que a gente tinha no site ali disponível no momento. Bom, e o que a gente encontrou de desafio para conseguir atingir essas metas? Os maiores problemas que eu encontrei, assim, foram essa questão da troca de gerações, que é algo que não é particular do Tume, mas eu acredito que todo projeto que envolve uma grande rotação de membros tenha isso. Se os dados eles não são corretamente catalogados e se as informações não são passadas adiante, a gente acaba tendo essa perca de informações. E com a perca das informações, nós temos um esforço desnecessário para fazer atividades que já foram feitas no passado. Por isso, eu acredito que a falta de um roadmap, ou seja, traçar um objetivo e ter em mente quais são os passos que a gente precisa dar para alcançar esse objetivo, e nesse processo ter tudo catalogado, foi e é uma das coisas que faz muita diferença e faz falta.
sendo o maior desafio no projeto. Bom, e agora, as metas atingidas, elas basicamente foram resgatadas, de certa forma. Foi um resgate de informações do projeto em si. O site Tume, conseguimos conversar com o Igraça, né, que é um ex-membro do Monte Olimpo, ele compartilhou com a gente esses dados do Drive e a gente conseguiu atualizar novamente todos os links e conseguiu manter tudo funcionando. Tanto a questão das espécies, as nossas ferramentas de apoio, as publicações que já haviam sido feitas, os mapas, a questão do mapa de tumes que a gente tem, tudo funcionando perfeitamente, além do contato que foi restabelecido com os visitantes, que isso era uma outra questão. Através do site, os produtores eles podem mandar mensagem para a gente, não só os produtores, mas qualquer um, pode mandar mensagem perguntando sobre o projeto, sobre recomendações e tudo mais. E essas perguntas, elas estavam sem ser respondidas havia um certo tempo. Isso foi uma atividade que a gente acabou fazendo também. A gente pegou todas as perguntas que tinham no site, que estavam acumuladas de 2018 até agora, até a presente data. A gente conseguiu responder todas elas e hoje o site está quase totalmente atualizado. Falta ainda sobre os inventários, tem algumas pendências assim a ser resolvidas. Bom, outra coisa que havia sido planejado, que era a meta, era essa questão das planilhas de inventários e desbastes. Como eu comentei, devido a essa perca de informação, nós não sabíamos que havia já sido criada uma tabela de inventário e de desbaste do projeto, que teve envolvimento do Ingraça, do Felina e de outros ex-membros do Monte Olimpo. Recuperar essa tabela foi fundamental para a gente, pois a gente consegue ter acesso, né, a todas essas informações. Esse resgate, esse histórico do projeto é muito rico. São 25 anos, um projeto como o Tume, que tem espécies implantadas em 5 estados, são mais de 160 módulos já implantados, é algo que tem valor e é importante para nós. Além da planilha, nós também começamos a fazer uma atualização do cadastro geral. Pelo gráfico, a gente consegue ver que no cadastro novo, tanto o número de tumes ativos quanto o número de tumes finalizados, ele aumentou do cadastro anterior, que vinha sendo atualizado até meados de 2016, 2017, e também que o número de tumes a serem consultados decaiu, justamente devido a essa atividade. Essa é uma atividade que ainda está em andamento, né, como as outras, pois algumas informações elas acabam se perdendo, pois não tem como a gente evitar isso daí. São 25 anos, tem números de telefones, e-mails, que foram cadastrados há muito tempo atrás e que mudaram. E agora a gente tem essa missão de conseguir atualizar todo esse cadastro, ter todas essas informações catalogadas, documentadas, para que a gente consiga dar continuidade ao projeto da melhor forma possível. E também para que outras pessoas no futuro não passem pelas mesmas dificuldades que a gente passou e também não gaste energia tentando fazer algo que já havia sido feito. Bom, aqui temos alguns gráficos, né? Eles são direto do script RTume, são os dados de saída dos tumes que foram reprocessados, eles foram reconsistidos e reprocessados. E agora eles estão aguardando essa revisão, para então os dados subirem para o site. Esses dados ainda vão passar pela mão de muitos de vocês, eu acredito, ou pelo menos de alguns de vocês, antes da gente poder colocar lá e ter certeza que está tudo correto, de acordo com os padrões do projeto. Bom, e falando de padrões, a norma técnica foi algo que veio muito a calhar, que foi algo que foi criado havia um certo tempo, né, em 2017, e que ela é quase um santo graal do projeto. Nela, nós temos tanto as questões das variáveis que precisam ser medidas, quais são os valores de intervalos que são aceitáveis dentro do projeto,
bem como deve ser feito o inventário, procedimento de campo para fazer a medição de parcelas, medição, marcação, como também a consistência e a pós-consistência, ou seja, a norma técnica é basicamente um manual de como que o projeto funciona e como que o bolsista deve encarar também cada uma dessas dificuldades. Ela sugestiona também formas para a gente lidar com esses problemas. Bom, aqui tem um print da planilha Xtume, que é uma planilha do Excel. Essas daí são as macros dela, e ela ajuda a gente a fazer a consistência dos dados. Foi algo que a gente resgatou, pois até então, a consistência dos tumes, dos inventários, ela estava sendo feita de forma manual, e isso abre muita margem para erro. Com a planilha, a partir do momento que a gente fez uma pré-consistência, ainda em campo, de checar se está tudo certo, a questão dos códigos, das alturas mensuradas, questão de DAP, a gente consegue colocar esses dados na planilha e rodar essas macros. No canto, no lado, na direita, onde estão escrito ações, a gente consegue clicar para verificar e alterar campos. No caso, por exemplo, o script do R não tem vírgulas, ele trabalha com pontos nos números. A planilha, ela consegue retirar, fazer esse tipo de alteração, e quando a gente clica nessas macros que estão em vermelho aqui na esquerda, de formatação, área da parcela, DAP e tudo mais, ela faz toda essa consistência, ela faz toda essa mensuração e vê se todos os valores estão de acordo com o que está descrito na norma técnica. Bom, aqui o script do RTume, que está totalmente funcional, pois quando eu me tornei bolsista e a gente teve todo um período de saber como é que funciona, de como trabalhar exatamente com o script, isso tive ajuda não só do Felina, mas como também do Ingraça, e a gente conseguiu resolver alguns probleminhas, um ou outro errinho que tinha, um bugzinho, e a planilha, né, o script do RTume, ele auxilia de uma forma tremenda. A planilha e o script, em conjunto, são as ferramentas mais poderosas que a gente tem no projeto, pois toda essa parte de processamento, ou seja, as variáveis que a gente vai ter no final, as nossas saídas, e essas saídas eu digo DAP médio, altura média, desvio padrão dessas duas variáveis, IMA, volume, quanto que a gente tem de biomassa, tudo isso daí é calculado pelo script do RTume. E isso é uma forma da gente conseguir ter esses dados bem catalogados e diminuir a chance de erro na hora que a gente está fazendo isso daí no Excel. Além de que a gente ganha tempo com o script, pois a gente consegue colocar N inventários de uma vez só em uma pasta, rodar o script uma única vez, ele vai processar tudo em questão de segundos e vai dar essas variáveis que eu acabei de comentar. Bom, pessoal, e agora eu vou começar a falar um pouco do Tume em números. O que a gente tem de dados aí e o que a gente tem de informação. Bom, aqui a gente tem um pouco dos dados que eu peguei do Google Analytics e também do site do Projeto Tume, né, que está hospedado no Wix. Bom, na direita, dá para perceber, está no intervalo de 1 ano, que a gente teve acesso de todos os lugares, quer dizer, praticamente do globo todo, todos os continentes, pelo menos, no nosso site. É claro, a maioria esmagadora dos acessos é do Brasil, mas nesse período a gente já teve gente da Austrália, da Rússia, do Japão, dos Estados Unidos, Canadá, de todos os lugares acessando pelo menos uma vez o site do Projeto Tume para checar informações e coisa do tipo. A gente tem também na esquerda essa série histórica, né, esse gráfico de linhas, e que tá no intervalo de 1 mês. Ou seja, no mês anterior, nos últimos 30 dias, a gente já teve um total de 400 sessões no site e 274 visitantes únicos. Isso em 1 mês. Teve um período entre agosto e dezembro de 2019 que, por algum motivo, não foi registrado essas estatísticas.
E aí os gráficos, eles não estavam, eles continham um certo erro e tudo mais. Por isso eu acabei não incluindo aqui. Mas, olhando os dados, o projeto, o site, ele já teve mais de 6 mil visualizações. Número de visitantes únicos, muito grande. É um projeto que tem uma visualização muito grande. Falando um pouco mais dos dados, agora entrando na questão dos inventários. Ao longo dos anos, tivemos vários inventários que foram mensurados. A gente teve mais de 160 inventários até agora. E agora, em 2019, né, a gente ia começar a retomar essa questão de ir para campo e fazer mensuração deles. Só que aí veio a questão da pandemia e a atividade ela acabou não sendo possível, né? Mas dá para ver que aí entre 2003 e 2011 foram os períodos em que o TUME mais foi medido, os módulos do TUME, né? Isso é muito interessante. Eu vou falar mais à frente, porque o projeto é muito completo. Aqui um pouco mais sobre o número de remedições. A gente pode ver que o TUME 0, né, que é o famoso TUME, foi o que teve o maior número de remedições, e a gente também o 55, o 256, e esse número ele começa a se estabilizar ao longo do tempo. Os números são meio espaçados, pelo menos dos TUMEs, porque tem essa questão da proximidade. Um TUME que está mais próximo da gente, mais próximo de Piracicaba, é mais fácil de a gente medir do que um TUME que está lá em Mato Grosso, que está no Paraná, que está em Minas. Então, por isso que tem essa diferença aí das remedições, né? Pois, idealmente, o TUME ele é medido no primeiro ano, depois no terceiro, então no sétimo, no 12º e no 20º ano, que é quando é feito o corte raso. Bom, um pouquinho dos materiais genéticos que a gente tem aí, que a gente remediu, né? Começando aí pelo Pelita e Citriodora, com mais de 80 remedições. E a gente tem muito mais dado. Isso é só um preview do que a gente tem para mostrar para vocês e o que a gente tem já de informação acumulada. A gente tem um número muito grande de materiais genéticos, de clones que foram avaliados e que a gente quer e vai fazer análise de todos eles. E segura aí todo mundo que está vindo uma novidade por aí. Bom, aqui a questão do número de plantios, né? Os TUMEs implantados. Que teve um boom no começo do projeto, depois em 2003 a gente retomou com força. Então, nos últimos anos, decaiu um pouco. Mas essa questão de TUMEs implantados é algo que, assim que terminar essa pandemia, eu espero que a gente consiga implantar muito mais TUMEs. Pois, como eu disse, o projeto ele é completo. Por quê? A gente acompanha todo o processo de implantação. Para estudo da eucaliptocultura, o projeto em si, o que ele proporciona para os alunos é algo grandioso. A gente consegue ver, tanto no nosso viveiro, como são produzidas as mudas, depois a gente vai para campo e acompanha todas as fases da implantação. Depois da implantação, a gente consegue acompanhar o próprio produtor na questão de recomendações técnicas, ele pode enviar mensagem para a gente, falando de alguma praga, ou então de como conduzir o desbaste, e assim a gente consegue ter essa questão da vivência extra-classe. E depois disso daí, a gente tem toda essa parte da mensuração dos dados, né? A gente mensura esses dados e consegue analisar eles, e a partir dessa análise a gente produz informação. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês agora, que é essa chamada do artigo de 25 anos do TUME. Aqui a gente tem o QR Code, peguem celulares aí, abram as câmeras, que aí vocês vão ser direcionados para um Forms, e essa chamada para o artigo vai ser algo que o Felina e eu vamos estar puxando nos próximos meses, e aí a gente vai conseguir poder analisar os melhores pontos que a gente pode estar abordando, os principais pontos, a gente pode estar pensando em cartilhas, em circulares técnicos que a gente pode estar produzindo. E, além disso, falar um pouco sobre o que
precisa ser feito agora sobre o projeto, além de transformar esses dados que a gente já tem em informação, que é algo grandioso, é um pouco da minha responsabilidade como bolsista, que é justamente entregar o que tem de básico, entregar tudo que está pendente no site, nos inventários, nos cadastros, para a gente poder finalizar isso e o GFMO olhar para frente e ver o que a gente quer para o futuro do projeto, o que a gente vai estar, o que a gente quer para o projeto TUME nos próximos anos. E não só isso, como também para o pessoal que está entrando agora no Monte e para os próximos Monte Olimpianos, eu tenho como obrigação passar para eles tudo que eu aprendi, toda essa informação que a gente já tem, para que no futuro não ocorra novamente esse processo de perca, na real, e esses esforços eles não sejam repetidos. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje sobre o projeto TUME era isso. Muito obrigado a todos. Abro agora para perguntas. E o link do Forms, além do e-mail, eu vou estar enviando para vocês agora aí no chat. Quer dizer, no final da apresentação, que eu vou manter ela ainda aberta aqui. Muito obrigada pela apresentação, Bruno. Deu 26 minutos, a apresentação foi impecável, assim, falou com muita clareza e objetividade, então agora a gente abre para as perguntas. A gente vai ter uns 8 minutinhos de pergunta. Pode falar, Tainá. Oi, gente, eu sou a Tainá, ou Kit. Eu entrei no Monte Olimpo em 2011, fiquei até 2014. Na época, quando tinha umas brigadas, eu fiz parte da gerência de inventário. Trabalhei bastante no TUME, inclusive no começo da elaboração da norma técnica. E um dos desafios da época, hoje vocês estavam relatando a dificuldade de compilar os dados, na época a gente tinha um monte de planilha das fichas de inventário em papel, e a nossa meta era digitalizar isso. De coisa de anos para trás, que a gente não tinha digitalizado nem processado. Então, era a mesma dificuldade, só que de formas diferentes. Eu quero ressaltar o que o Bruno falou, também questão do TUME ser um projeto muito completo, né? Na época, e hoje acredito que até seria uma das perguntas, né, como está sendo isso hoje. Na época a gente tinha a meta de produção de mudas no viveiro para poder fazer as implantações, além de fazer peraí, tem um gato aqui, peraí. Além de fazer a implantação, a adubação, os inventários. E uma das coisas que cobravam muito da gente era o contato próximo com o produtor. Então, por ter muito projeto distante, a gente acabava perdendo esse vínculo e perdia até o interesse do próprio produtor em se manter no projeto ou saber da importância dele. E os motivos principais de eles ter sido implantado na propriedade dele, que é o uso múltiplo, né? Então, eu queria saber de vocês qual que é a meta em relação a essa aproximação com o proprietário em si, tanto dos TUMEs que já existem, como de novos TUMEs, né? E até uma sugestão é fazer um acompanhamento pós a colheita. O que ele fez com esses eucaliptos, qual espécie que ele teve, que ele sentiu que ele teve a maior aproveitamento, qual que não deu certo. Eu lembro que na época que a gente implantou o TUME no sítio do professor Demétrio, teve uma época que teve praga e algumas espécies e outras não, então isso é também legal de acompanhar. Então, eu queria saber um pouco em relação a isso. Bom, Tainá, sobre essa questão de acompanhamento do produtor, é algo que está em andamento, assim. Eu tive algumas reuniões com o Rildo, inclusive eu tenho uma reunião na segunda-feira com ele, que é justamente para falar... Peraí, gente, só um minutinho, que eu acho que está vazando o som de notificação aqui. Mas, então, justamente sobre essa questão de retomar o contato. No próprio site, a gente já tem várias mensagens assim, de produtores que não haviam sido respondidas. Acabei entrando em contato com elas, com eles, né, no caso. Beleza, fechei.
E isso é a questão da informação, né? Como que a gente vai trabalhar esses dados, entrar em contato com o produtor e dar esse retorno para ele, né? Que a gente prometeu bastante coisa. Falou, ó, a gente vai implantar aqui o TUME, daqui a um tempo a gente vai voltar e a gente vai estar fazendo vários experimentos na área, várias coisas grandiosas vão sair daqui. Uma das formas que eu penso de estar retomando esse contato, além do cadastro em si, de manter essas informações atualizadas, vai ser justamente na forma de conduzir essa parte de cartilhas, de circulares técnicos, que aí está mais voltado para essa questão da extensão do projeto. Mas é algo que o GFMO precisa pensar ainda nisso, que o grupo em si precisa ver como que a gente vai lidar da melhor forma possível. E aproveitando a deixa, eu já até repasso para os membros e ex-membros também, sugestões que vocês tenham para a gente conseguir restabelecer esse contato de uma forma duradoura, que vigore ao longo do tempo. Foi claro a minha resposta? Não, foi sim. É uma coisa muito difícil, né? E assim, como você falou, eu acho que exige. Você é bolsista, mas num trabalho desse, eu acho que tem que envolver muita gente. E eu acho que montando esse material e entrando em contato com esse produtor com uma estrutura de informação concisa, padronizada, eu acho que isso vai ter um ganho bastante significativo em relação a isso. E temos que pensar em formas não tanto de manter contato com antigos, e sim como conseguir novos, né? Eu acho, infelizmente, a gente não está numa época muito adequada para fazer isso, mas a gente aproveita esse tempo para estruturar algo legal. Parabéns pela apresentação, viu? Obrigado. Muito bom. Agora, João Pedro Machado. Bom, Culpa, primeiramente, parabéns aí pela apresentação. Tá baixo o seu volume, João. Tá baixo? Tá dando para me ouvir agora? Melhor? Tá joia. Tá melhor. Primeiramente, parabéns, Culpa, principalmente aí por você estar desenvolvendo várias coisas nesse período aí que não pode ir a campo e tudo mais. Parabéns pela apresentação. Achei bem interessante. Eu só tô com dúvida de uma coisa, nessa surpresa aí. Esse QR Code aí vai ficar pelo ano inteiro ou por um curto período? Como que vai funcionar? Olha, o QR Code eu não sei se vai ficar pelo ano inteiro, eu não pensei nisso, para falar a verdade. Mas o link do Forms, né? Falando nisso, eu vou estar enviando ele para vocês. Só achar aí no meu e-mail. E vai ficar aí pelo menos pelas próximas semanas aí. Para que aí o objetivo, né, do link do Forms, né, para a gente conseguir falar sobre o projeto, nele tem uma explicação melhor de como está funcionando tudo isso. Acho que vocês estão conseguindo ver o QR Code aí. E nele a gente vai conseguir agendar quais são os melhores dias, assim, para que todo mundo possa se reunir e contribuir com as mais diversas ideias. Mas sobre a disponibilidade, assim, de quanto tempo ele vai estar ativo, digamos assim, o QR Code, eu não sei dizer corretamente. Talvez o Felina, pois foi ele quem criou o QR Code em si, saiba responder. Não sei se ele está aqui. Felina levantou a mão, deve ter algo a contribuir. Eu tenho, pessoal. Se tiver mais alguém que quiser falar, eu posso falar por último. Não, tá certo. Tá na ordem. Bom, deixa eu abrir aqui. Bom, parabéns aí pela apresentação. Tá super claro e você conseguiu resumir bem as últimas coisas que você fez no ano, né? De resgatar e deixar tudo pronto para, de novo, passar para a próxima geração as informações do projeto. Isso é uma coisa que a gente sempre teve problema. Toda vez que chega uma geração que trabalha muito no TUME, a próxima normalmente não pega com a mesma intensidade, aí o grau de interação sempre vai caindo, as informações vão caindo,
aí meio que se perde muita coisa, e depois chega outra geração que tem que fazer tudo de novo para resgatar as coisas e subir, e aí a gente fica nesse ciclo de ficar perdendo dado, informação e ritmo, né, ao longo do tempo. Então, nesses 25 anos isso aconteceram algumas vezes, e eu acho que a gente está tentando aprender em uma forma de não deixar isso acontecer mais. Vamos ver se agora para frente a gente consegue ser mais assertivo nisso, né? Então, falar especificamente do artigo, o artigo é uma das equipes que vão trabalhar no TUME nos próximos meses para direcionar a mudança do projeto, né? Então, o professor Pedro pediu isso da gente, na verdade ele já tinha pedido isso no ano passado e atrasou por minha culpa, então a gente vai ter uma parte do artigo para sintetizar e formalizar toda a contribuição do TUME para o meio científico, né? Formalizar isso num artigo e deixar isso publicado. Vão ter outras vertentes em relação, o Pupa já falou, da gente talvez fazer cartilhas, fazer uma circular técnica, fazer algo voltado ao produtor e de extensão mais próximo do produtor, e outros projetos que envolvem a parte de silvicultura mesmo, né, de qualidade da madeira, de uso múltiplo, de aproveitar todo o suporte que a gente já tem do projeto em termos de banco, não de banco de dados coletado, mas de banco de dados no campo, né, de diversidade de local e de espécies plantadas em que a gente pode colher uma amostra ou suportar um projeto em cima disso que já está pronto, já está implantado, né. Então, tem essas três principais vertentes. O Rildo é um parceiro muito, muito próximo também do projeto e muito entusiasmado. A minha sugestão é que vocês do Monte Olimpo aí que estão hoje fiquem muito próximo dele e tente pegar o maior número possível de ajuda, informação e dica que ele der para que o projeto continue, sabe? Acho que ele é uma das pessoas que mais se envolve, que mais tem paixão pelo projeto, sabe? E aí, então, assim, nos próximos meses eu vou ficar, eu e o Pedro, e o Bruno, a gente vai ficar junto na parte do artigo, mas vão ter outras atividades, e aí quem quiser participar e ajudar pode entrar em contato com o Bruno e se voluntariar, né? A parte do artigo é voluntário também, porque tem que trabalhar, vai ter que ajudar a contribuir, então o formulário é só para vocês assim, ó, gostaria de ajudar e esse é meu dado, esse é meu e-mail e aqui eu vou, esses dias da semana que eu posso me reunir. E aí, da agora para frente, a gente vai começar a fazer talvez algumas reuniões periódicas para acompanhamento da escrita do artigo, tá? Não é para todo mundo, acho que assim, é quem realmente vai querer sentar para analisar o dado, fazer revisão bibliográfica e ajudar a escrever. Vão ter várias outras atividades e cada um pode contribuir de uma forma diferente, né? Bom, mas aí é isso. Eu vou mandar mais um e-mail formal para todo mundo, para o Monte Olimpo, para os ex-membros, fazendo essa chamada, mas acho que ficou legal a gente colocar aqui em primeira mão na apresentação do TUME para vocês também se sentirem próximos, e o Monte Olimpo está super convidado a participar também da escrita do artigo, tá? Então, quem quiser dedicar um tempo durante esse ano para fazer isso, pode se inscrever, que vai ser bem-vinda a ajuda. Falou, pessoal, um abraço aí, viu? Tudo de bom para vocês. Muito obrigada, Celina, pela contribuição. E a gente vai dar início, né? Porque, na verdade, a gente está estourando o tempo. Eu sei que o TUME, né?